boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas desta tarde. Hoje com a presença do Matheus Tombini. Ele é dentista e a gente vai conversar sobre o impacto das facetas em resina na transformação de sorrisos e como pode melhorar a autoestima dos pacientes. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, Bruna. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade das pessoas em casa estarem me conhecendo, estarem conhecendo um pouco mais do meu trabalho. Matheus, eu gostaria de conversar contigo sobre a tua atuação aqui no município. Conta um pouco pra gente. Claro. Eu sou dentista, né? Eu atuo atualmente com odontologia estética e hoje eu sou uma referência em facetas e resina. Então, estou me especializando cada vez mais para atuar nesta área que é as facetas em resina, também popularmente conhecidas como lentes em resina. Então, a gente conhece esse procedimento por esses dois nomes. E atualmente é um assunto que ganha destaque, né, Matheus? Muitas pessoas procuram por isso, vê na televisão, nas redes sociais. Sim. E procuram para fazer aqui no município mesmo, né? Com certeza. É um procedimento que está em alta. As pessoas acompanham, né, os artistas na TV, sempre tiveram o sonho de ter os dentes bonitos, alinhados. Então, hoje em dia, é uma realidade aqui na nossa cidade em realizar esse tipo de procedimento. E atualmente eu gostaria de saber se as facetas de resina, elas são para todo mundo ou não? Então, para todo mundo sim, mas algumas pessoas elas precisam fazer alguns tratamentos prévios às facetas, né? Quando a pessoa tem um desalinhamento dos dentes muito severo, daí a gente sempre encaminha para um tratamento ortodôntico prévio para realizar as facetas em resina. Quando o paciente tem um bruxismo muito severo, daí a gente tem que fazer o controle dessa doença para depois daí realizar as facetas de resina. Mas em quase todas as pessoas dá para ser feito sim. E essa procura é pelo desejo da estética mesmo, de um sorriso perfeito. Sim, na verdade as pessoas procuram com o intuito de deixar os dentes mais alinhados, deixar os dentes branquinhos, deixar os dentes do jeito que elas sempre sonharam e sempre gostariam, né? Então hoje é um procedimento que ele é bem viável e cabe para todo mundo. Eu gostaria que tu explicasse, por favor, o que é a faceta em resina. Claro. A gente fala tanto de facetas em resina, mas a gente esquece que tem algumas pessoas que não sabem o que é o procedimento. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, vou explicar como eu estivesse explicando para o meu paciente, para vocês terem ideia do que é. A faceta em resina, ou lente em resina, é um procedimento que a gente deposita finas camadas de resina composta. O que é a resina composta? Resina composta é a famosa massinha que a gente faz as restaurações. Então, a gente deposita finas camadas de resinas na frente do dente. Então, dessa forma, a gente consegue transformar o dente. A gente consegue transformar o tamanho, o formato, deixar eles um pouquinho mais brancos ou branco que o paciente gostaria. E que eu acho válido. E também a gente tem essa conversa, né, para chegar no meio termo e também para deixar os dentes alinhados, né, e como a gente falou, do jeito que ele sempre gostou ou que ele sempre sonharia. Então, basicamente é isso. A gente deposita finas camadas, né, na frente do dente e consegue transformar o dente. Então, isso é um trabalho totalmente manual, né, onde a gente pode fazer um planejamento, onde eu realizo um planejamento digital do paciente. Eu faço um escaneamento ou uma cópia da boca do paciente, envio para o laboratório e daí, através de um programa de computador, a gente consegue projetar o tamanho e o formato ideal para o paciente. Daí, depois eu envio esse formato para o paciente e a gente debate, né, e analisa para ver se ele gostou daquele planejamento. Após o planejamento estar realizado, daí a gente faz uma cópia da boca dele, onde eu faço uma moldagem dessa cópia e transfiro para a boca. Mas o trabalho é 100% manual. Não tem nada de trabalho de laboratório. Um pouquinho diferente das facetas de porcelana ou lentes de porcelana, que a gente faz a cópia da boca do paciente, onde precisa necessariamente fazer um desgaste do dente, enviamos para o laboratório e essa faceta, ela vem pronta. Daí a gente só faz a colagem. Pouquinho diferente das facetas de resina, onde o trabalho é totalmente manual. É importante a gente destacar também essa diferença, porque muitas pessoas procuram, né,
jogam ali no Google e querem saber a diferença. Sim. Também até em relação a valores. Com o certeza. que é mais buscado? Então, as facetas em resina, hoje, ela está muito em alta, porque a tecnologia das resinas está muito avançada. Até um tempo atrás, a gente não tinha essa tecnologia das resinas. Então, a gente não conseguia entregar um trabalho para o paciente tão satisfatório quanto as lentes em porcelana. Hoje a gente consegue. Só depende da habilidade manual do dentista. Então, diferenças básicas para os telespectadores entenderem, né, para os pacientes em geral entenderem. Vamos lá, que é uma pergunta muito frequente, né? Qual é a diferença entre lentes em porcelana e lentes em resina? São as perguntas mais comuns, na São verdade. as perguntas mais comuns. As perguntas mais comuns. Precisa desgastar o dente? Qual é a diferença? Qual é o tempo de duração? Então a gente vai por partes, eu vou explicando tudo direitinho, que eu tenho certeza que no final do programa as pessoas não vão ter dúvida em relação a isso. As lentes em resina, como eu disse, é um procedimento totalmente manual, onde eu construo o dente, diferente das lentes em porcelana, que ela vem pronta do laboratório. As lentes, ou facetas em resina, como vocês queiram chamar, é um procedimento que a lente resina ela é reversível. A gente coloca a faceta, por alguma razão o paciente não se sentiu mais à vontade em usar, a gente consegue reverter e remover essa resina. Era essa pergunta importante que eu tinha para fazer. Se era possível? Sim, é possível reverter. Porque na maioria dos casos a gente não precisa fazer desgaste dos dentes. A gente simplesmente faz um acréscimo de resina. Então ela não precisa ser desgastada dos dentes. Enquanto a lente em porcelana, necessariamente a gente precisa fazer um ajuste para aquela peça encaixar. Fica imaginando uma lente de contato do olho. É bem parecido. Então, na questão da lente de porcelana, a gente precisa fazer esse desgaste. Como é feito esse desgaste, o paciente ele precisa estar com essa lente, porque senão ele vai ficar com o dente desgastado. Vamos lá. Outra questão. O procedimento da lente resina é um tratamento totalmente indolor. Né? Como a gente não precisa fazer desgaste algum, é somente o acréscimo, é um tratamento totalmente indolor. Agora a gente vai conversando e eu vou trazendo mais diferenças entre uma e outra. Até em relação a tempo de tratamento entre uma e outra é importante trazer. Tipo de tratamento tu diz como? Todo o processo ali, desde o início até a entrega final. Perfeito. Em 90% dos meus casos, quando o paciente gostaria de fazer as facetas em resina, a gente faz um clareamento prévio. Né? Então, a gente faz um clareamento prévio nos dentes, clareamento dentário prévio nos dentes, na parte de cima e na parte de baixo. Então, a gente tem que esperar esse tratamento, né? Esse tratamento do clareamento. Daí, a gente precisa esperar um tempo ali, para quê? Porque quando a gente faz o clareamento, o dente tem uma liberação de oxigênio. Tendo essa liberação de oxigênio, a cola não consegue penetrar ali. Então, a gente tem que esperar um tempo necessário para colocar as facetas. Mas, resumindo, se o paciente não desejar fazer o clareamento, né, o tempo que a gente necessita é fazer o molde ou o escaneamento da boca do paciente, enviar para o laboratório, a gente fazer esse esqueleto do dente, vamos dizer assim, o paciente aprovou, a gente consegue finalizar. Isso é em torno de uns 15 dias, 20 dias. Caso o paciente precise fazer daí o clareamento, daí esse tempo é um pouquinho mais espaçado. Porque daí a gente tem o tipo de clareamento. Isso depende muito. Tem alguns clareamentos que é um mês. Então a gente tem que fazer o clareamento durante um mês, esperar os 15 dias e depois realizar as facetas. Mas uma média aí de uns 30, 45 dias a gente consegue fazer. Nos casos assim mais urgentes, a gente consegue fazer até em 15 dias, mas daí a gente não tem a necessidade, né, de fazer o clareamento. Muito se fala em um sorriso perfeito, né? Aquele Sim. sorriso que eles trazem. Com certeza. Olha, eu quero esse sorriso. Uhum. Mas a gente tem a consciência também, a gente precisa conversar com quem está nos assistindo, que nem sempre é aquele sorriso que combina para a pessoa, né? Exato. Precisa de um estudo, precisa saber exatamente o que identifica a pessoa. Porque mesmo depois de fazer, a pessoa precisa
ter essa identificação, né? Não adianta ela depois Senão não se se torna um reconhecer. padrão, né? Todas as pessoas com os dentes iguais. E acontece bastante as pessoas chegarem no meu consultório querendo fazer facetas em resina e eu digo, não é pro teu caso, né? Eu acredito que os teus dentes... A primeira pergunta quando o paciente chega no meu consultório, eu pergunto assim, o que tu gostaria de mudar no teu sorriso? Às vezes eles, a cor. Eu digo, bom, se é a cor, a gente tem outras alternativas, que seria fazer um clareamento. Gostaria que o meu dente fosse mais, né, mais branquinho, clareamento. Gostaria que o nosso dente fosse um pouquinho mais comprido. Eu aumento pouco, a gente pode fazer um acréscimo na ponta do dente e não precisa fazer as facetas. Então, esse é um assunto, né, bem importante para a gente falar, que não são em todos os casos que a gente vai fazer a faceta e vai ficar legal. Essa semana eu recebi um paciente no meu consultório que ele queria fazer as facetas. Só que os dentes dele eram um pouco mais projetados. E eu falei para ele, olha, se a gente fazer um acréscimo de resina nos teus dentes, ele vai ficar muito projetado, não vai ficar legal. Claro que quando a gente faz a faceta de resina, uma das principais coisas que a gente muda é a cor. Quando a gente muda a cor, deixa o dente mais branquinho, ele chama mais atenção. Daí eu falei, tu com os dentes que é um pouquinho mais projetado e dentes mais brancos não vai ficar legal. A gente tem 3 alternativas. A primeira alternativa, a gente faz um uso do aparelho ortodôntico para alinhar esses dentes, jogar ele um pouquinho mais para trás. A segunda alternativa seria fazer um ajuste nos dentes, que daí a gente necessariamente precisaria desgastar um pouquinho e fazer o acréscimo. Ou a terceira alternativa, que seria fazer um clareamento. Então eu trabalho muito com a exigência de resultado final. Eu propus o clareamento para ele e ele disse, não, é isso que eu gostaria. Daí a gente não precisou fazer as facetas. Porque eu acredito também que muitos buscam pela mágica, né, de coisas rápidas. E a gente sabe que tem todo um processo, né? Por exemplo, esse caso que tu trouxe agora, poderia fazer até um tratamento usando o aparelho que leva tempo, né? Então a gente precisa saber que nem tudo é tão rápido assim. Precisa nem ter tudo esse é tão cuidado rápido. individual. Claro que chega alguns pacientes que eles estão prontos para fazer as facetas. Tem os dentes pequenos, tem os dentes com a coloração, né, um pouquinho mais amarelo, tem os dentes que eles não têm já o formato, né, por algum tipo de desgaste, daí esse é o paciente perfeito. Mas eu tenho vários pacientes que eles estão em tratamentos ortodônticos para depois a gente fazer as facetas. Eu gosto, né, do paciente entrar no consultório e ele sair com um sorriso melhor do que ele chegou. E eu já recebi alguns casos, recebo, que o paciente me traz, olha, eu já realizei facetas em resina, não ficou do jeito que eu gostaria. Daí eu removo aquelas facetas e eu digo, mas teus dentes eram muito bonitos, por que tu vai fazer isso? Ele, porque era meu sonho, era uma coisa que eu achei que ia ficar melhor. Então, e por isso que eu trago. Faceta de resina é excelente, a gente consegue transformar vidas, né, através das facetas de resina, mas eu gosto de avaliar primeiro e saber, não, tu é um paciente que com certeza a gente vai fazer as facetas e tu vai ficar com o sorriso que tu sempre sonhou. E dentro disso tem várias opções sempre, né, Matheus? E é importante que as pessoas saibam procurar um profissional adequado para cada situação. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é o Matheus, ele é dentista. E a gente está conversando sobre facetas em resina, né, Matheus? Isso aí, Bruna. No primeiro bloco a gente já trouxe bastante informação, o que é, as diferenças entre... Qual? Facetas em porcelana ou facetas em resina, né? As indicações. As indicações. E neste segundo bloco eu gostaria de conversar contigo sobre essas pessoas que realmente precisam desses cuidados. Ali, que precisam arrumar algumas imperfeições. Fala um pouquinho pra gente. Tá bem. As pessoas, né, que precisam arrumar imperfeições, né, que não tem um grande desgaste de dentes, não tem os dentes muito... Eu ia usar um termo técnico, mas vocês não iam entender. Uns dentes muito projetados, daí não são indicados. Daí se o paciente tiver
um dente muito projetado ou um dente muito desalinhado, daí a gente sempre encaminha para o tratamento ortodôntico prévio para eles deixarem os dentes alinhados e depois a gente botar a cereja do bolo com as facetas em resina. Aquele paciente que tem um bruxismo muito severo, que não é controlado, também não é muito indicado. Tirando esses dois casos, né, a indicação de facetas de resina são para todos os pacientes. E é importante a gente destacar realmente como ajuda na autoestima do paciente, né? Porque tem algumas pessoas que realmente têm os dentes bonitos, mas querem melhorar, mas tem aquelas pessoas que realmente precisam desse cuidado para mudar a autoestima, né? Com certeza. A beleza é uma coisa subjetiva, né? Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que eles têm esse sonho de fazer as facetas em resina. Inclusive, eu estou em tratamento com uma paciente que ela diz assim, nada me tira o sono. Preocupações, contas, nada. Mas o que está me tirando o sono é essa expectativa de fazer meu tratamento. Então, nesse final de semana, a gente vai estar concluindo o tratamento dela, mas desde que eu entrei para a faculdade, eu sempre tive o sonho de mudar vidas através do meu trabalho. Eu costumo dizer que a odontologia, essa parte da odontologia estética, é a parte onde eu atuo, isso aí realmente muda vidas, né? A estética, tu deixar uma pessoa... Recebo muitos pacientes, eu não, tinha vergonha de sorrir. É assim, ó, eu faço um tratamento no paciente com faceta resina, daí eu começo a acompanhar o Instagram dele. Aquele feed que não tinha nenhuma foto sorrindo, se transforma com fotos sorrindo. Então é muito gratificante, sabe? Às vezes eu costumo brincar com os pacientes. Eu costumo ficar mais felizes que vocês. Né? Eu acabo um tratamento e eu digo, nossa senhora, que lindo, que bonito. Então a minha satisfação, assim, não tem preço que pague. É muito gratificante mesmo. E atualmente ficou mais acessível os valores para fazer esses tratamentos? Os valores em comparação às facetas em porcelana, né? As facetas em porcelana, hoje ainda ele em média de umas 3, 4 vezes mais alto que os valores em facetas de resina. Então, claro que a gente tem várias formas, né, de condições, né, para o paciente fazer esse pagamento. Então, com certeza é um valor bem acessível. Então, para quem, né, aproveitando tiver interesse, daí pode me chamar ali no meu Instagram, que é Dr. Matheus Tombini. Ali a gente combina uma avaliação, conversa e eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes. Mas hoje, com certeza, é um valor bem acessível para todo mundo. Pode ficar tranquilo em relação a isso. E é importante também essa pergunta, se os valores diferenciam também para cada paciente, se é um valor fixo? Eu trabalho com valores fixos, né? Eu trabalho com os valores fixos se o paciente for realizar de 8 a 10 dentes. Né? Por que 8 a 10 dentes? Porque 8 a 10 dentes geralmente são a arcada superior que a gente realiza. Na arcada inferior, com um clareamento, a gente consegue resolver. Né? Então a gente faz, como eu falei anteriormente, a gente faz o clareamento, daí a gente consegue igualar um pouquinho as cores, né? E o sorriso superior é um sorriso que aparece mais. Então a gente faz de 8 a 10 dentes, que são os dentes que aparecem. Então eu trabalho sempre com valor fixo nesse tipo de tratamento. E eu gostei do que tu falou também, que tem essa diferença de quantidade de dentes, superior, inferior. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Aproveitando também, né, facetas em resina, algumas pessoas pensam que fazer facetas em resina a gente tem que fazer necessariamente e obrigatoriamente em todos os dentes. E não precisa. A faceta em resina é um procedimento que a gente consegue fazer em um único dente. Vocês já em casa, e tu também, Bruna, deve conhecer alguém que sofreu um trauma e bateu o dente, né? Ficou com aquele dente mais escurecido, ou até mesmo quebrou o dente. A faceta de resina a gente consegue fazer em um único dente. Não tem problema. Semana passada eu realizei facetas em resina numa paciente, né? Que ela tem 60 anos e ela já tinha feito restaurações há muito tempo. E ela tinha os dentes bonitos, mas eram os 2 dentes à frente que chamavam atenção. Então a gente foi lá e fez estrategicamente a faceta em 2 dentes. Então facetas em resina a gente consegue fazer em 1, a gente consegue fazer em 2. A gente às vezes, se a gente chegou numa cor desejada pelo paciente, ele gostaria basicamente mudar o formato dos dentes, a gente consegue fazer de canino até o outro lado do canino, né? Um dente, acontece bastante, o paciente não ter o dente lateral, esse aqui, e ter o canino no lugar dele. Se chama agenesia de dente lateral.
então a gente consegue transformar o canino no dente lateral. Então é bem importante, né, deixar ressaltado para os pacientes que quando as facetas de resina é um tratamento muito versátil. A gente não precisa fazer em todos os dentes. A gente pode fazer em 1, 2, 3, enquanto eles desejar, eu acreditar que for também suficiente para superar as expectativas. E aquele medo de que a cor não vai encaixar, não precisa ter. Não, aquele medo não precisa, né? Uma das grandes dificuldades que tem de a gente fazer facetas em resina em um único dente, né? A odontologia, né, estética, ela fala que faceta em resina em um único dente é um dos procedimentos estéticos mais difíceis que tem. Para quê? Para a gente conseguir chegar nessa cor. Mas atualmente, né, eu tô voltando de Belo Horizonte, onde eu realizei mais um curso em facetas em resina, dessa vez foi com uma das referências nacional e mundial, né, que foi o Dr. Júlio Rodrigues. Então, a gente se aperfeiçoando, quanto mais prática, né, a gente consegue deixar o dente do jeito que o paciente sonhou. Eu gostaria que tu falasse um pouco pra gente também dos cuidados pós esse tratamento, pode chamar assim? Claro, pode sim. O que eu costumo dizer e brincar com os pacientes, né? Eu costumo dizer assim, ó, tu tem o dente natural quebra, né? Se a gente não cuidar o dente natural, ele vai quebrar, ele vai desgastar. Então, os cuidados que a gente tem é basicamente não morder nada que não for alimentos. Unha é uma coisa que quebra, lasca as facetas de resina. Tampa de caneta, né? Enfim, qualquer coisa que não for alimento tem o risco de quebrar as facetas. Os cuidados que tem que ter em relação à fratura, em relação à quebra, é não morder nada que não for alimento, né? Aquela costelinha que a gente gosta, evitar, né? Evitar alimentos muito duros, mastigar com os dentes de trás. Significa que eu vou morder e vai quebrar? Não, né? Mas pode ser que isso ocorra. Como eu falei, os dentes naturais quebram, e então as facetas podem quebrar. As facetas, né? Eu uso literalmente as melhores resinas que existem hoje. Então elas têm uma tecnologia muito avançada. Então a gente requer manutenções anuais. A gente realiza as facetas de resina uma vez a um ano, uma vez a cada 8 anos, depende muito dos hábitos do paciente. Se o paciente for um paciente fumante, daí eu aconselho ele uma vez a cada 6 meses a gente fazer o quê? Simplesmente polimentos. A gente vai, faz uns polimentos com taças de borrachas especiais para deixar ela sempre com brilho, deixar ela sempre do jeito como se o paciente tivesse saído da cadeira do dentista e a gente recém tivesse realizado esses procedimentos. Falou um pouquinho sobre a manutenção, né? E a gente pode falar também agora sobre a durabilidade que ela tem. Durabilidade. Essa é uma pergunta também do milhão, né, que a gente chama. Quanto tempo dura, né, se precisa ser desgaste? Hoje em dia, a média, né, de uma faceta que ela dura em média de 10 anos. Né? A gente requer fazer esses polimentos, dependendo do paciente, vamos botar aí 6, 8, 10 meses, uma vez, né, a cada esse período, mas a duração média é de 10 anos. E depois desses 10 anos, tira tudo e faz novamente? Então, depois de 10 anos, a resina ela começa a ter uma degradação. Ela começa, termos mais populares, farelar, vamos assim dizer, lascar. Então, o aconselhado é tirar toda ela e refazer toda ela, né? Outra coisa bem importante e versátil da faceta em resina, da tua pergunta anterior. Doutor, fui lá, comi, mordi alguma coisa que não deveria, quebrei. A gente consegue fazer conserto nessa faceta, né? Um pouquinho diferente da faceta em porcelana. Dependendo da fratura da faceta de porcelana, se ela lascou muito, tem que tirar tudo e fazer tudo de novo. Na faceta em resina, não. A gente consegue fazer esse conserto na faceta de porcelana, de resina, desculpa. E eu gostaria que tu complementasse falando dos benefícios, então, em geral, das facetas em resina. O benefício em geral que eu trouxe para vocês é a satisfação e o bem-estar do paciente. Com certeza, assim, esse é o ponto principal, né? Os pacientes sonham, a maioria dos meus pacientes, né, que chegam no consultório, eles dizem, Matheus, é o meu sonho fazer isso, eu sempre sonhei em ter um dente desse jeito. Então eu vejo que tu levar essa satisfação, esse bem-estar para o paciente é o ponto-chave, né?
Então, claro que tu vai ficar com os dentes bem alinhados, tu vai ficar com os dentes branquinhos do jeito que tu sonhou, tu vai ficar com os dentes com tamanho proporcional ao teu rosto, ao teu lábio, mas a maior satisfação e o ponto principal é levar o bem-estar e o sonho, né, das pessoas que têm de ficar com aquele sonho, como costumo dizer, sorriso dos artistas, né? Doutora, eu quero te agradecer a participação aqui hoje, por esclarecer tantas dúvidas que o pessoal em casa tem, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Bruna. Agradeço a oportunidade, né? Dizer que estou muito feliz do meu trabalho, mais pessoas estarem conhecendo o meu trabalho. E para quem tiverem mais dúvidas, é só entrar no meu perfil ali no Instagram, é Dr. Matheus Colombini, Matheus com H, que ali eu vou estar esclarecendo, né, várias dúvidas que vocês tiverem. Como eu falei, né, eu já estou indo para o 4º curso de facetas de resina com referências nacionais. Então, com certeza, aqui vocês vão ter um trabalho de excelente qualidade, com os melhores materiais que existem. Então, eu tenho certeza que lá no consultório vocês vão ter o sorriso que sempre sonharam. Muito obrigada, Matheus. Obrigado, Bruna. E para você que me assiste aqui na TV O Farol do Sul, se você ainda não nos segue no Instagram, é só seguir o Instagram que está aqui embaixo. Importante enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.